Salve sua divina presença! Sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualidade na Prática. O nosso tema hoje é algo que preocupa muitos médiuns, não só aqueles que estão iniciando no início do desenvolvimento, mas também muitos médiuns que já estão, inclusive, em fase de atendimento, em fase de prestar atendimento, aqueles que já dão consulta, como a gente costuma dizer. Você é um médium que tem dúvidas sobre a sua incorporação, porque pensa, é normal eu escutar tudo enquanto eu estou incorporada? Eu escuto tudo quando estou incorporado. Será que isso está certo? O que eu estou fazendo de errado? Por que isso acontece comigo? Eu olho para os outros médiuns e eles parecem ali super focados, super trabalhando bem. E eu aqui escutando tudo. No início do desenvolvimento da mediunidade de incorporação é muito natural que essa e outras tantas outras dúvidas surjam e fiquem ali, pulsando na cabeça da gente. E isso se dá pelo fato de nós não querermos enganar nem a nós mesmos, nem a ninguém. Isso é um fato até natural, é um fato até saudável. Mas quando nós estamos incorporados, especialmente em fase de desenvolvimento, começando ali nas primeiras consultas, não pense que é a primeira, a segunda, nos primeiros anos de consulta até, é super natural a gente ouvir enquanto está incorporado. Mas isso não vai interferir no seu desenvolvimento se você seguir algumas dicas que eu vou te passar aqui. E ali está você, durante a gira ou no início dela, já incorporado do seu caboclo amigo, do preto velho, de um Exu, de uma criança. Mas você ainda não dá consulta, você apenas está incorporado e já tem certa firmeza, que é como a gente chama quando um médium incorpora um guia espiritual e se sustenta ali sozinho, sem precisar de alguém que fique zelando em volta, com medo que aquele médium vá se desequilibrar e cair, enfim, quando ele consegue caminhar com as próprias pernas ao lado de seu guia. Mas mesmo neste momento em que ele já está ali com certa firmeza, o médium se apavora porque escuta tudo que está acontecendo. Mas agora eu vou te pedir para você fazer uma retrospectiva aí dentro de você e lembrar daquela última gira que você incorporou e ouviu tudo. Você ouviu a música, o tambor, você ouviu as pessoas falando à sua volta e você também ouvia uma outra voz e você ouvia quando alguém falava diretamente com você. Faz a sua retrospectiva e então me responde. Você consegue distinguir exatamente tudo, separar tudo aí na sua mente, tudo o que acontecia? Mesmo que a sua resposta tenha sido sim, eu vou te dizer que você ainda está se preparando. Se a sua resposta já foi não consigo distinguir, você já está entrando num processo mais aprofundado de transe. Por que a gente ouvir durante a gira se torna algo saudável desde o início? Primeiro de tudo, se o seu objetivo não é ouvir, é falar, é ser ouvido, você está no lugar errado. Porque a nossa religião de Umbanda, ela é uma religião que vem para oferecer acolhimento. E se nós temos esse desejo de mais falar do que ouvir, nós estamos no lugar errado. Então nós precisamos buscar um terapeuta, um psicólogo, que é quem vai nos ouvir. Ali, nesse desenvolvimento mediúnico, nós vamos ter
os nossos ouvidos, a nossa audição muito mais aguçada, muito mais apurada. A gente vai ter aquela audição fina. A gente está ouvindo o tambor, a gente está ouvindo a música, a gente está ouvindo as pessoas falando, a gente às vezes consegue distinguir uma fala ou outra. Consigo ouvir até o gato miando lá longe. Eu não consigo muitas vezes ter um discernimento de quem é o quê. Exatamente, mas eu consigo perceber que eu ouço sons tão finos que se eu estivesse ali normalmente, sem estar incorporado, eu não perceberia. Por quê? Porque o objetivo também da mediunidade de incorporação é trazer essa audição fina, refinada, porque nós vamos precisar dela. A gente não ouve apenas com os ouvidos físicos, a gente ouve com tudo que a gente tem. A gente ouve com a pele, a gente ouve com o corpo, a gente ouve com os ouvidos, com a mente. A gente ouve com todo o nosso ser, com a nossa alma. E dentro desse ouvir, dentro dessa escuta, está também ouvir aquilo que a entidade guia, que vai trabalhar conosco, que está trabalhando conosco, tenta nos passar. Nós não vamos ficar surdos, nos fechar para tudo para então ter um bom trabalho. Porque se isso fosse necessário, nós precisaríamos de uma integridade muito grande. E o guia espiritual não ia conseguir tão cedo se aproximar da gente. Por quê? Porque isso é algo impraticável. Nós não vamos perder os nossos sentidos, nós vamos ter os nossos sentidos ainda mais refinados, mais aguçados, mas nós vamos aprender a lidar com eles. Nós vamos aprender a lidar com a escuta. O que significa lidar com a escuta? Enquanto eu estou em desenvolvimento, eu vou aprender a simplesmente distinguir os sons. O que é tambor, o que é o gato que mia, o que é o cachorro que late, o que é a mãe de santo com sininho na minha orelha, o que é o outro caboclo passando com seu brado, o que é a outra entidade dando uma consulta, o que é alguém pedindo uma informação. Eu vou ter aquele turbilhão de sons e vou começar a administrar e a organizar tudo. Simples assim, apenas ter um discernimento. Segundo momento disso, já consigo ter esse discernimento, agora o que eu faço? Agora eu vou aprender a ouvir e não emitir a minha opinião, mesmo que ela seja mental. Eu não vou criar juízo de valor, eu não vou entrar em pensamentos de julgamento ou de questionamentos duvidosos. Como assim? Eu estou aqui incorporada de uma cabocla, de um caboclo, e ao meu lado tem um caboclo já dando uma consulta. E aí, naturalmente, às vezes eu ouço o que o consulente fala e ouço a resposta do caboclo, ouço o Cambone quando se manifesta, e então, como eu ouço, eu estou ali, com aquele ouvido gigante tentando prestar atenção na conversa do outro. Esta escuta, ela não é saudável. Por quê? Porque eu estou focando na conversa. É como, sabe aquilo que a gente diz de ouvir atrás da porta? É algo semelhante. Eu vou aprender a desenvolver uma escuta sem interferência. Eu não vou prestar atenção naquela conversa. Ah, mas eu não consigo. Então começa um exercício. Estou incorporado de um caboclo, não consigo não prestar atenção na conversa alheia, eu vou prestar atenção no caboclo. Como que eu vou fazer isso? Eu posso, inclusive, começar a imaginar como é este caboclo. Eu posso imaginar uma mata. Se é um caboclo da pedreira, eu vou imaginar um campo onde o caboclo está próximo a uma cachoeira, cheio de pedras. É um caboclo do mar, eu vou imaginar o caboclo caminhando na praia. Eu vou tirar o meu foco daquela situação e vou focar na energia que aquela linha de trabalho, que aquele guia espiritual traz, apresenta para mim. E isso vai me fazer estar em comunhão maior com o meu guia espiritual e deixar de lado os acontecimentos externos. Quando eu ainda não sei fazer esta organização dentro de mim, quando eu ainda escuto, mas eu já sei organizar, eu posso sim usar o filtro. Quando
eu ouço o atendimento de um caboclo, por exemplo, eu fico com a moral da história. Não me interesso mais em saber quem era o consulente. Nossa, consulente disse isso. Uau, caboclo disse aquilo. Essa parte eu pulo. Eu vou direto para a mensagem final. Qual foi o aprendizado daquela situação? Isso é saber filtrar e é fazer bom uso da nossa escuta, porque em momento algum nós vamos ensurdecer. Nós vamos sempre ter ouvidos para ouvir, mas nós precisamos ter uma boa educação mediúnica, uma boa expansão consciencial, um bom reservatório intelectual na área espiritualista, espiritual e especialmente umbandista e tudo que diz respeito à nossa religião, como elementos de trabalho, como as ferramentas utilizadas, como linhas espirituais de trabalho. Eu tendo tudo isso, eu vou saber ter um bom aproveitamento de tudo que eu estou ouvindo. Mas aí você já é um médium que está atendendo. Você era aquele caboclo do lado que estava dando consulta e você também ouvia tudo ao seu entorno. Você, já dando consulta, conseguiu já fazer esta experiência de se esvaziar daquilo que não te serve para nada, botar ali só o seu filtrinho trabalhando, porque você não ensurdeceu, você apenas está usando um filtro. Conseguiu? Ótimo. Não conseguiu ainda? Momento de você fazer este exercício. Quando você está dando uma consulta, você entra em estado de escuta ativa, ou seja, você presta atenção naquilo que o consulente vem te dizer, sem criar nenhuma opinião, nenhum juízo de valor. Eu acho não cabe na sua escuta, eu penso que não cabe na sua escuta, mas não cabe na sua escuta e se não cabe na sua escuta. Simplesmente uma escuta ativa, como você ouvindo, prestando atenção atentamente naquilo. Na hora da resposta, que é a resposta da entidade e não a sua, a resposta irá fluir. Ela pode chegar em uma palavra, ela pode chegar em uma frase, ela pode chegar em um abraço, ela pode chegar em uma benzedura, ela pode chegar em um balanço de cabeça da entidade, ela pode chegar de alguma forma com a qual você não está prevendo. Por quê? Porque você não criou um juízo de valor, você não colocou ali as suas expectativas, as suas opiniões pessoais, que são só suas. Mesmo que, e na grande maioria das vezes que o consulente traga uma questão que está muito próxima de você, algo que seja muito parecido com algo que você viveu, que o seu melhor amigo viveu, que a sua mãe viveu, seu filho, seu vizinho, enfim, uma situação que você já conhece, que te é familiar de alguma forma. Mesmo que seja assim, você vai desenvolver essa escuta ativa e livre de qualquer opinião pessoal. Ou seja, você não interfere. Você simplesmente vai se manifestar no momento em que a entidade te impulsionar para isso. E este momento ele é sentido da mesma forma que acontece quando você está desenvolvendo os movimentos de incorporação. Quando você começa a dar os primeiros passos com o caboclo, com o Exu, com o preto velho, igual quando você era criança, quando você era bebê, que começou a dar os primeiros passos, no começo tropeçava, caía, se desequilibrava. Assim foi também quando começou a receber seus guias espirituais em terra. Você muitas vezes se desequilibrou e depois, quando começou a ficar firme nas pernas e nos braços, começou a sentir esse mesmo desequilíbrio mentalmente, por causa da escuta, por causa da visão, que você também vê, também percebe quando está de olhos abertos tudo o que está acontecendo em volta. E o filtro é o mesmo, seja para a visão ou seja para a escuta. Então, o exercício que você vai fazer é esse, de deixar todos os seus problemas sempre para o lado de fora, não trazer as suas questões pessoais para dentro do seu trabalho. Quando for a sua vez de ser um consulente, aí sim você leva a sua questão pessoal. Quando você é o médium que está em desenvolvimento, o médium que está fazendo ali a firmeza, sustentação dos trabalhos na casa, se você é o médium que está em atendimento, prestando atendimento,
você não emite sua opinião, você não traz seus problemas. Você, de fato, deixa tudo pro lado de fora. Então, começa aí o seu exercício desde já. Desde aí na sua casa, começa se concentrando, fecha os olhos, tenta imaginar o guia espiritual com o qual você está em desenvolvimento, mesmo que não seja aquele guia que vai te acompanhar, que seja um guia desenvolvedor. Mesmo que seja este, se conecta com ele. Pede, meu pai, minha mãe, meu padrinho, minha madrinha, caboclo, preto velho, como você chama, meu amigo, minha amiga, chame e peça. Eu peço seu auxílio, me entrego aqui, entro de cabeça, me disponho a aprender, a ouvir tudo, a aprender a usar o filtro, se coloque ao desafio, se coloque com disposição para enfrentar esses desafios e você vai se surpreender com o salto quântico que a sua mediunidade vai ter, que você vai ter no seu trabalho mediúnico. Deixa aqui para mim ainda as suas dúvidas. Se você ainda não faz parte, se inscreve aqui no canal, ativa lá o sininho e me mostra que os vídeos estão de acordo com as suas expectativas. Deixa ali o seu joinha. E se você não gostou, deixa o joinha para baixo também, para eu saber como que isso está chegando aí em você. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar com você e a sua confiança. E eu deixo para você o meu abraço de alma.